E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? É isso aí, o Pai continua com saudade. Mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos então ao livro do Êxodo. Vamos aí pensar, refletir no capítulo 1 e no capítulo 2. Capítulo 1, ele vai nos trazer o relato, o registro de quem foram os que entraram no Egito naquele momento, da família de Israel, os filhos de Israel, seus nomes, suas descendências. É interessante que o texto ele narra que os filhos de Israel começaram a crescer, se multiplicar, a ponto de chamar a atenção dos egípcios e chamar a atenção de Faraó. Faraó preocupado com o crescimento daquela, não sei se é precipitado chamar nação, mas profeticamente, havia uma profecia sobre eles. Mas Faraó, preocupado com um grande crescimento, ele tem uma ideia de convencer duas parteiras a assassinarem os meninos nascidos naquele período. As parteiras tementes ao Senhor, o texto vai dizer que as parteiras tementes ao Senhor não fizeram. Contaram a história, arrumaram uma desculpa e disseram que as mulheres de Israel eram fortes. E quando elas chegavam para ajudar no parto, a criança já havia nascido. E o texto continua no capítulo 1. E aí, no versículo 22, então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas deixem viver. Fecha o capítulo 1 com essa ordem, É interessante, eu fico pensando o que leva uma pessoa a tomar uma decisão dessa, Eu queria parar um pouco para a gente pensar nessa reflexão de que Faraó tinha medo, com toda a sua potência de um faraó, ele tinha medo. Medo ao observar o crescimento dos outros. E aí ele toma a decisão de escravizar esse povo, de tornar a vida difícil para esse povo. E mesmo assim, vendo o crescimento desse povo, a decisão dele agora é eliminar os filhos, homens, que fossem nascidos naquele período. Eu estou aqui pensando, o que leva uma pessoa a tomar uma atitude dessa, a olhar o crescimento de outra pessoa. Na vida, a gente observa isso, Muitas vezes nós observamos o crescimento dos outros e temos a chance de reagir a essa informação. Você olha a pessoa que caminha próximo a você e ela desenvolve, ela estuda, ela cresce e ela vai tendo uma graduação positiva no seu status pessoal.
E de que forma a gente reage? O nosso coração se alegra em ver um conhecido, um amigo se desenvolvendo, crescendo? Ou a gente abre o espaço para uma inveja? E muitas vezes essa inveja tenta nos conduzir a reações extremamente negativas, para tentar dificultar a vida dessa pessoa, para que esse crescimento não seja tão notório assim. Isso acontece. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. Mas a questão é que o nosso olhar é sempre um olhar positivo, é um olhar cristão, e muitas vezes, como cristão, a gente vai entender o seguinte: não, isso não acontece com a gente. O que acontece com a gente é o oposto. De alguma forma, a nossa vida se desenvolve, a nossa vida cresce, e quem está próximo a nós, carregado de inveja, procura dificultar a nossa vida, para que esse crescimento não seja mais uma realidade. E aí? O que acontece com você? Será que você é do lado daqueles que, pela inveja, dificulta a vida dos outros? Ou você é do outro lado que sofre pela inveja daqueles que olham para você e vê a sua vida se desenvolvendo? E aí? Qual é o lado que faz mais sentido à sua realidade? Seja como for, a reflexão para nós aqui é entender que Deus está no controle, Deus está observando, porque o capítulo 2, ele vai falar sobre a figura de Moisés. Joquebede, a mãe de Moisés, ela... é isso mesmo, capítulo 2. Joquebede, ela coloca o seu filho, né? Seu filho nascido, 3 meses de nascido. O texto diz que após 3 meses não dava mais para esconder. E ela coloca, então, de forma até obediente, ela coloca no rio Nilo, né? O faraó havia mandado: joguem os recém-nascidos meninos no rio Nilo. Joquebede jogou no rio, só que dentro de um cesto. E o texto vai dizer que a filha de Faraó, ela encontra Moisés ali, mas também ela é orientada a deixar aquela criança aos cuidados de uma ama de leite, que acabou sendo a própria mãe de Moisés. E o texto diz que ele foi criado por aquela mulher, pela própria mãe, foi criado por um tempo, até que, eu entendo que desmamado, aquela mulher leva Moisés a passar a ter o cuidado, né, da filha de Faraó. E ali ele se torna filho da filha de Faraó. Ou seja, ele vai crescer dentro do palácio, né? Ele vai ser instruído dentro do palácio. O texto segue dizendo que Moisés cresce, se desenvolve, se torna um homem, mas ele não perde a sua raiz, né? Ele não perde a sua raiz, porque o texto vai dizer que... Olha só o que diz, né? Deixa eu achar aqui o versículo, é isso mesmo, ó. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo
e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. E esse caso chegou ao conhecimento de Faraó, e Faraó procurou matá-lo. Moisés, então, foge para o deserto, com receio do que poderia acontecer. E o texto se segue, né? E Moisés, nessa fuga, ele para diante de um poço e ali ele vai conhecer quem seria a sua futura esposa. Mas a nossa reflexão, ela está baseada no capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos chamar a atenção a esse cuidado, né? Qual o cuidado? O cuidado de Deus, né, de manter a esperança viva. A partir da inveja de Faraó, ao olhar o crescimento do povo, ele manda matar os meninos e a solução começa a chegar quando Moisés ele é guardado, ele é protegido, e tão protegido que vai morar no mesmo teto, debaixo do mesmo teto de Faraó. E o que eu quero deixar aqui é, muitas vezes nós vamos nos deparar com testemunhos como esse. Muitas vezes vão tentar se levantar contra nós. E muitas vezes nós vamos estar guardados e protegidos, mesmo que estejamos debaixo do mesmo teto do nosso inimigo. Porque é assim que Deus faz, Ele cuida de nós, independente das circunstâncias. Filhos do Pai, sejam abençoados nesse dia, sejam filhos e entrem em contato com o Pai, sempre busquem esse contato, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.